Então, hoje eu vou contar para vocês uma história muito curiosa sobre o Animal Kingdom. É uma história sobre uma área que nunca chegou a ser construída no Animal Kingdom. Como é que começa essa história? O Animal Kingdom ele foi inaugurado em 1998. Foi o último parque da Disney a ser inaugurado. E alguns anos antes, a Disney chegou a fazer pesquisas com alguns visitantes, né? Alguns visitantes foram selecionados para fazer uma pesquisa sobre uma ideia de um novo parque focado no mundo animal. E esse parque, ele teria o foco nos animais que vivem atualmente, nos animais que já foram extintos, né, os animais que não existem mais, e animais que nunca existiram, né, tipo criaturas mitológicas, né, animais, enfim, que nunca existiram. E aí o público, né, nessa pesquisa, o público gostou muito, principalmente dessa área que seria meio que um reino mitológico, né, com unicórnios, dragões, sereias e outras coisas, né, que nunca antes vistas. Então, a Disney seguiu com o projeto do Animal Kingdom e começou as construções. E aí, essa área que teriam animais mitológicos e tudo mais, seria o Beastly Kingdom. Esse é o nome da área que ia ser inaugurada lá no Animal Kingdom. Essa área, quando você entrava, quando o pessoal entrasse no Beastly Kingdom, você poderia seguir por dois caminhos, né? Então tinha um caminho sombrio ali para uma floresta densa e tal, que levaria até o lado do mal, né, onde ia ter um castelo de pedra, né, e um outro caminho com uma paisagem mais colorida, mais leve, florida, que ia levar pro lado bom. Então, esse Beastly Kingdom ele seria dividido em duas áreas, né, dá até para ver aqui a área do mal e a área do bem. E aí iam ter 3 atrações lá nessa área. E aí vamos falar da área do lado do bem primeiro, né? No lado do bem, iam ter 2 atrações. O lado do bem ia estar mais focado em criaturas mais pacíficas, tipo unicórnios, sereias, esses personagens aqui, assim, tirados de contos de fadas, esse tipo de animais, né? Animais, criaturas mitológicas. E aí essa área ia ter vários jardins floridos, coloridos, laguinhos, fontes, enfim, ia ser muito bonito de se ver. E as construções dessa área iam ser meio que baseadas na arquitetura grega clássica, né? Colunas grandes, esculpidas e tudo mais. Então iam ter 2 atrações nessa área. Uma delas ia se chamar Fantasia Gardens. O Fantasia Gardens, ele ia ser inspirado no filme Fantasia, né, de 1940. Então, ele seria um passeio de barco, né, com cenários inspirados nas cenas com animais lá do filme Fantasia. Tem aquela cena com hipopótamos, por exemplo. Então, ia ser a clássica Dark Ride que a Disney tem, que Dark Ride são aquelas atrações em que você entra num carrinho ou no barquinho e passeia por cenários. Essa ia ser com um barquinho, então esse é tipo It's a Small World, pelos cenários ali do Fantasia. Então, essa seria uma das atrações. E a outra atração seria essa aqui, chamada Quest of the Unicorn. Essa atração, ela seria uma das experiências mais cativantes assim, do Animal Kingdom do ponto de vista visual, né? Ia ser um labirinto com vários elementos interativos que os visitantes precisariam desbloquear para poder chegar no meio do labirinto. Isso numa época sem celular e tal. Imagina hoje como que poderia ser feito isso, né? E aí no caminho os visitantes iam encontrar vários animais míticos e tudo mais. Esse labirinto ele ia ser dividido em 4 partes. Iam ter 3 partes, 3 áreas externas do labirinto, né, que iam ser cuidadas ali por essas criaturas mitológicas do bem. E aí no final ia ter um castelo onde o unicórnio morava. E aí, depois dessas áreas externas, ó, que dá pra ver bem aqui nessa imagem, né? Essa é um conceito, uma arte conceito que eles fizeram. Depois dessas áreas externas, a gente passaria por... Teria tipo um mezanino, assim, com uma varanda que dava para ver todo o labirinto, né? E aí essa parte ia te levar por uma câmara secreta, que aí é a parte interna, onde ficaria o unicórnio. E aí a gente chega lá e encontrar o unicórnio, e o unicórnio ia ficar falando frases, assim, com lições de vida e tudo mais.
Então, eu acho que seria uma atração muito, muito legal também. Eu adoro um labirinto, eu queria muito que tivesse um labirinto na Disney. Tem um labirinto da Alice lá na Disneyland Paris, mas imagina um labirinto tão elaborado como esse aqui. Olha só com... Eu acho que ia ser fantástico isso aí. Coloca aí nos comentários, me conta o que vocês acham desse labirinto. Eu sei que eu ia ficar, com certeza, ia ficar apaixonada pelo labirinto. Depois viria falando do lado do mal, né? Então tem essas duas atrações no lado bom e aí o lado malvado lá, né? O lado malvado, ele ia ser tipo uma cidade medieval meio sombria, com construções de pedra, né? E com um castelo de pedra todo bem grande assim, chamado de Dragon Tower. Então, olha aqui que ele é bem sinistrão mesmo, esse castelo. Então, a Dragon Tower, ela ia ser a principal atração do Beastly Kingdom. E acho que não só do Beastly Kingdom, mas ia ser a principal atração do Animal Kingdom inteiro, assim. Ia ser uma atração radical, ia ser o chamariz do parque, com certeza. E a história dessa atração é que um dragão muito poderoso destruiu esse castelo medieval muitos anos atrás e ainda morava lá dentro, lá num porão, lá na Câmara do Tesouro, guardando um tesouro que tinha lá nesse castelo. E aí nesse castelo também habitavam lá vários morcegos que queriam chegar nesse tesouro, só que eles queriam, só que o dragão estava lá guardando o tesouro, né? Então os visitantes entram na atração e aí os morcegos levam os visitantes para ajudá-los a enfrentar o dragão. Então os visitantes iriam voar junto com os morcegos por uma série de cavernas escuras e depois vários obstáculos. E aí os morcegos, enfim, aí eles iam passar por várias cavernas e tudo mais. E aí, olha só, e aí eles iam chegar lá na Câmara do Tesouro, onde o dragão ia estar dormindo. De repente o dragão ia acordar, ia soltar bola de fogo em todo mundo, nos visitantes ali. E quase que ia pegar nos visitantes, mas não ia pegar. Aquela coisa da Disney, com essa imagem a gente consegue até imaginar, né, como que ia ser. E aí, ó, pela imagem vocês conseguem ver, essa atração ia ser uma montanha-russa invertida, né? O que é uma montanha-russa invertida? É quando o trilho é suspenso. Então, tipo essa aqui, ó. O trilho é suspenso, o trilho é em cima do carrinho. Normalmente o carrinho, né, é em cima do trilho. E essa é uma montanha-russa suspensa em que o trilho é em cima do carrinho. Ia ser a primeira montanha-russa suspensa na Disney, né? Aliás, acho que até hoje não existe nenhuma assim. Então ia ser a atração principal. Ia usar tecnologias super avançadas. Enfim, ia ser, com certeza, o chamariz do parque. Também teria o maior animatrônico já construído pela Disney, porque ia ter esse dragão gigantesco aqui, que ia soltar a bola de fogo nos visitantes. Então, assim, ia ser fantástico, fantástico, fantástico. E aí vocês devem estar se perguntando agora, o que aconteceu? Por que isso não foi construído? Eu não sei vocês, o que vocês estão achando, mas quando eu vi essas imagens e li mais sobre o projeto, eu achei fantástico. Tipo assim, como assim que não construíram isso? Por que não construíram? Me conta o que vocês acham, se vocês iriam nas 3 atrações ou não, o que vocês estão achando até agora do Beastly Kingdom. Eu já quero um Beastly Kingdom para poder ir. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu é que a Disney começou a se dar conta que manter ali, o Animal Kingdom, o foco eram animais, né? Então eles queriam focar muito nos animais do presente também. E a atração Kilimanjaro Safari vocês conhecem, né? Até hoje tá lá, é uma atração em que a gente vê animais de verdade, animais vivos, é um passeio pela savana africana. E aí a Disney percebeu que o custo de manter os animais vivos lá é muito alto. Na verdade, o custo também de transformar aquilo porque eles têm a parte da África, né, que é onde tem o Kilimanjaro Safari, e tem a parte da Ásia, que também tem uma trilha com animais lá. Então a Disney teve que mudar ali o landscape, a paisagem ali, para que ficasse uma paisagem parecida com a África, para que os animais vivessem num habitat natural dele. Então os animais da região África, a parte ali do safari é como se fosse na África. Na Ásia, a mesma coisa. A Disney teve que criar um habitat
que fosse muito similar com o que os animais estão acostumados. E aí o custo disso é muito alto. Então ficaram muito acima do previsto. E aí o Michael Eisner, que era o CEO, né, o presidente da Disney na época, ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que decidir, né? Eles iam ter os animais do presente, os animais que existem, que é a área da África e da Ásia. E aí ele ia ter que decidir entre construir a área com os animais extintos, que seria a Dinoland, ou construir a área com os animais mitológicos, que seria o Beastly Kingdom. E aí, assim, a escolha parece óbvia, né? O público estava super ansioso pelo Beastly Kingdom. Inclusive, essa área foi um dos principais motivos do público tá tão ansioso pelo Animal Kingdom e ter dado tantos comentários positivos lá nas primeiras pesquisas que a Disney fez. Só que aí o Michael Eisner, ele preferiu construir a Dinoland porque tava para vir o filme do dinossauro. Era um dos primeiros filmes feito por computação gráfica pela Disney, né? Tinha Toy Story Mania, né, na Pixar, mas era um dos primeiros filmes, né, com bastante computação gráfica feito pela Disney. O filme tinha custado bastante dinheiro e o Eisner achou que a Dinoland ia ajudar a promover esse filme, né? Então, o Eisner também é um executivo que veio da indústria de Hollywood, ele era da Paramount, então também ele já tem um pezinho lá na parte de cinema. Então, resolveu construir a Dinoland para a inauguração do parque. E aí, a ideia do Beastly Kingdom foi adiada para a fase 2. Né? Então, assim, o Animal Kingdom foi inaugurado em 1998 com a Dinoland e o Beastly Kingdom ele não foi cancelado, ele só foi adiado para uma fase 2, porque qual que era a ideia? O que a Disney esperava, né? Que os parques, com a inauguração do Animal Kingdom, muita gente ia vir né? Muita gente ia querer vir conhecer o novo parque e todos os outros parques também iam aumentar o público, né? Então o pessoal ia vir muito para Animal Kingdom e aumentar também a quantidade de público em todos os outros parques, ia trazer mais receita e aí eles iam construir o Beastly Kingdom alguns anos depois. Antes disso, quando eles decidiram que o Beastly Kingdom não ia ser construído, eles ficaram com um dilema lá, que o que eles iam fazer na área do Beastly Kingdom, porque era uma área enorme. Eles tiveram várias ideias, né, de construir precisava ser uma área que pudesse ser construída rápida, tiveram várias ideias, mas assim, não tinha dinheiro para fazer nenhuma atração, os Imagineers estavam muito ocupados, né, tendo que construir todo o resto do parque. E aí o Michael Eisner, então, deixou essa área aqui a cargo da equipe de entretenimento, porque entretenimento é sempre uma solução relativamente rápida e barata. Então a equipe de entretenimento criou o Camp Mini Mickey. Quem aí é da época do Camp Mini Mickey? Quem lembra do Camp Mini Mickey? Eu fui várias vezes. Aqui essa é o Camp Mini Mickey no mapa. Essa área era uma área onde dava para encontrar personagens, então você conseguia encontrar vários personagens lá. E tinham 2 shows também. Foram shows que foram super rápidos de fazer né, economizando ao máximo. E um desses shows foi um show da Pocahontas. Era um show chamado Pocahontas and Her Forest Friend. Era um show que o único personagem que aparecia era realmente a Pocahontas. E aí ela interagia com animais mesmo. Tipo, alguns shows que tem no SeaWorld, na Universal, em que vem um treinador e interage com animais. Só que era a Pocahontas e tinha toda uma história em volta disso. Esse show era para ser temporário, ficou até 2008, então ficou 10 anos lá. E o segundo show que foi construído lá, quem sabe qual que é? Comenta aí qual foi o segundo show que foi construído lá. É um show que é um dos meus favoritos da Disney e foi o Festival of the Lion King, né? O show do Rei Leão. Então, ó, esse aqui é o show da Pocahontas. E aqui, ó, Festival of the Lion King. É um show que era para ser temporário e acabou ficando e fica até hoje, né? Tanto que quando o Camp Mini Mickey foi demolido, tiraram o Camp Mini Mickey de lá, o show do Rei Leão foi transferido para outro lugar, de tanto que o pessoal gosta desse show. Realmente é um show lindo.
E para deixar mais barato esse show, a Disney reaproveitou várias coisas, inclusive carros. Os carros, tipo um carro alegórico, né? Ali onde ficam os animais, tem as 4 sessões, né? Quem já foi no show vai lembrar que tem a sessão do leão, da girafa, do Pumba, do Warthog, leão, girafa, elefante e o do Pumba. E aqueles carros alegóricos ali do show, eles eram de uma parada que tinha na Disneylândia, lá na Califórnia. Era uma parada chamada The Lion King Celebration, que foi de 94, que foi o ano que saiu o filme, até 97. Então a Disney reaproveitou esses carros aí. Muitas das fantasias, né? Eu tava vendo se você procurar no YouTube, tem alguns vídeos muito mal filmados dessa parada. Tem alguns vídeos bem mal filmados, você consegue ver direitinho alguns uniformes, esses uniformes aqui das zebras, dos dançarinos aqui, ó, desses dançarinos que ficam ali embaixo, eram usados também nessa parada. Então foi tudo reaproveitado. Claro que o show tem uma história nova e tal, mas foi uma maneira muito barata de ocupar aquele espaço e muito criativa, porque o show realmente é sensacional e é um sucesso até hoje, tanto que continua lá depois de mais de 20 anos, né? 22 anos. Mas e aí? Animal Kingdom, ele foi inaugurado em 98. Só que desde 95 a Disney já estava divulgando o parque. E nas divulgações do parque, a Disney dizia que iam ter animais mitológicos e tal. E aí, como fazer agora que o parque não ia inaugurar o Beastly Kingdom, né? Em todas as comunicações já estavam a ideia dos animais mitológicos, tanto que isso aqui, ó, por exemplo, é uma propaganda que mostra claramente um dragão, mostra o dinossauro também, e aqui eu ampliei aqui, quem entende inglês vai conseguir ler, mas resumindo aqui, traduzindo para o português, esse texto que diz que abra seus olhos porque você nunca sabe o que você vai encontrar aqui. Elefantes, leões, dragões que soltam bolas de fogo e dinossauros que voltaram da extinção vão estar aqui no parque. Então, aqui nesses anúncios a Disney falava dessa parte de animais mitológicos, animais que nunca existiram. E aí, como fazer, já que não ia ter a Land, né? O que a Disney podia fazer? Teve uma atração que foi inaugurada quando o parque abriu, que foi um passeio de barco ali pelo riozinho que tem no Animal Kingdom, que chamava Discovery River Boat. E aí esse seria tanto um meio de transporte, que levava o pessoal da Ásia até ali mais ou menos no meio do parque, quanto um passeio pelo lago. E aí nesse lago as pessoas iam conseguir ver, tipo, o unicórnio, iam ver um dragão, iam ver um dinossauro. Então, nesse lago iam ter aí, tipo, um Jungle Cruise, só que um pouco menor, e aí iam ter aí as criaturas mitológicas, pelo menos isso, né? Só que o Michael Eisner, de novo, ele decidiu que ele queria chamar ainda mais atenção pro filme Dinossauro. A ideia para esse Discovery Boat era que tivesse um animatrônico gigante de um dragão, que o pessoal pudesse passar e ver um dragão ali gigante, ia ser super legal. Só que aí o Eisner, de novo, quis chamar mais atenção pro filme Dinossauro e mandou, ao invés de construir o dragão, construir um dinossauro gigante de pedra lá, para que o pessoal pudesse ver quando estivesse passeando de barco. E aí, volta ao problema original. Ok, vamos construir o dinossauro, mas e aí? Continua sem nenhum animal mitológico aqui pro pessoal ver, né? O que a gente vai fazer? Então, os Imagineers já não tinham muito budget, né? Não tinham orçamento disponível para eles, não tinham dinheiro. Então, eles tiveram a ideia de fazer uma caverna que quando o barco passava, dava para ouvir um rugido, assim, de dragão e fogo saindo da caverna, dando a entender que era um dragão. Então, para vocês entenderem o que foi feito, né? Na verdade, ninguém viu o dragão, mas tinha aí essa menção aí de que teria um dragão lá dentro. Por isso que eu até coloquei aqui, expectativa e realidade, né? Expectativa era de um animatrônico gigante de um dragão soltando fogo, e na realidade a gente só via o fogo dele e a caverna e tinha que imaginar que o dragão estava lá dentro. Essa atração aí do Discovery River Boat, ela não fez tanto sucesso, ela acabou fechando só um ano depois. O público não gostou muito desse passeio, achou que tinha muito pouca coisa para ver e a atração acabou fechando só um ano depois.
O projeto do Beastly Kingdom, como eu falei para vocês, ele não tinha sido cancelado, né? Ele tinha sido só adiado. Então, como eu falei, os executivos esperavam que a inauguração do Animal Kingdom trouxesse mais público para os outros parques, e aí traria mais receita, só que acabou que isso não aconteceu. Muita gente veio para o Animal Kingdom, mas o nível de público dos outros 3 parques acabou diminuindo e não aumentando como a Disney esperava. Acabou que o Animal Kingdom tirou o público dos outros parques. E aí, ao mesmo tempo, a Universal estava construindo o segundo parque do complexo deles, que é o Island of Adventure. E os Imagineers, eles estavam ali, diz a lenda, né, que os Imagineers estavam secretamente esperando que o Island of Adventure fosse um sucesso, porque aí a Disney seria obrigada a colocar mais dinheiro lá no Animal Kingdom para para rebater, para contra-atacar e talvez construir o Beastly Kingdom. Com o fato de todos os outros 3 parques diminuírem o público, né, diminuírem a quantidade de público logo depois da inauguração do Animal Kingdom, o Michael Eisner decidiu que ele tinha que colocar mais atrações nos outros parques também, para chamar público para os outros parques. O Epcot teve várias inaugurações ali. Em 2003 teve Mission Space, 2005 teve o Soaring. Então, a Disney decidiu colocar atrações nos outros parques também. E com isso, o dinheiro que estava reservado aí para fase 2 do Beastly Kingdom acabou indo para dar um up nos outros parques. Aí o projeto do Beastly Kingdom já começou a ficar um pouquinho ameaçado, mas o pior foi quando o Island of Adventure inaugurou. Porque o Island inaugurou em maio de 99, foi mais ou menos pouco mais de um ano depois do Animal Kingdom. Ele tinha várias atrações super avançadas, né, pra época. A atração do Spider-Man, que é um sucesso até hoje, do Homem-Aranha, montanha-russa do Hulk, a do Alien Dragons. Então tinham várias as atrações de água, né, ali do Popeye e tudo mais. Então tinham muitas atrações muito boas, mas por algum motivo o parque não teve o sucesso esperado. Ninguém sabe por que direito, tem algumas teorias e tal, mas o fato é que o parque não atraiu as multidões como se esperava. E aí, com isso, com essa história dos outros parques da Disney precisando de novas atrações e tudo mais, o Michael Eisner decidiu que ia prorrogar o prazo aí para a construção do Beastly Kingdom por mais 10 anos. Essa era a decisão, né? Então o Beastly Kingdom ia ser prorrogado por mais 10 anos até o Michael Eisner visitar o Island of Adventure. Ele foi, né? O Michael Eisner estava lá na Califórnia, né? A sede da Disney, os principais executivos ficam lá na Califórnia. Ele veio para Orlando com um time de executivos, visitou lá o Island of Adventure, achou o parque muito bom, né? Achou que o parque não tinha o padrão da Disney, mas tinha atrações muito, muito boas e tudo mais. Só que 2 atrações pareciam muito, muito familiares. Muito familiares. Olha só, Duelo de Dragões. Quem lembra dessa montanha-russa lá no Island of Adventure? Eu fui muito nessa montanha-russa. E tinha essa aqui, ó, que hoje em dia se chama Flight of the Hippogriff, fica ali na área do Harry Potter. Era uma montanha-russa infantil com o nome de Flying Unicorn, né? Então, essas 2 atrações pareciam muito familiares, né? Elas ficam nessa área aqui que chama The Lost Continent, que é uma área de criaturas mitológicas, uma área com construções de pedra, enfim. E aí o Michael Eisner achou isso muito parecido com algumas ideias que a Disney tinha para o Beastly Kingdom. E a verdade é que é o seguinte, teve uma época que a Disney, depois da construção, na época da construção da Euro Disney, né, da Disneyland de Paris, a Disneyland de Paris, enfim, teve um monte de problema ali na construção, não teve o sucesso que o pessoal esperava. E aí o que aconteceu foi que muitos Imagineers acabaram saindo da Disney, foram demitidos ou saíram, enfim. Muitos Imagineers que tinham trabalhado no projeto do Beastly Kingdom acabaram sendo contratados pela Universal, que estava para inaugurar um novo parque. Então, muitos desses Imagineers foram trabalhar para a Universal no desenvolvimento desse novo parque. E aí alguns acabaram ficando com o projeto desse The Lost Continent, né, que é essa área aqui,
E aí, muita gente acha que a Dwelling Dragons é uma cópia óbvia da Dragon Tower, né? Que, inclusive, a Dwelling Dragons também é uma montanha-russa invertida, né? Com o carrinho, com o trilho em cima do carrinho. Aqui eram duas montanhas-russas que se cruzavam, eram montanhas-russas radicais. Enfim, o conceito era muito, muito parecido. E aí, quando o Michael Eisner viu isso, ele não gostou, acabou decretando ali não decretou oficialmente, mas foi meio que o fim do Beastly Kingdom, porque a Disney não queria parecer que copiou as ideias da Universal, né? Porque a Universal acabou construindo o parque, a Disney não construiu. Então, por mais que as pessoas falem, mas é cópia e tal, mas como pode ser cópia se a Disney não construiu, né? A Universal foi lá e fez. E aí, se a Disney construísse depois, eles achavam que podia parecer que a Disney que estava copiando a Universal, então ficou essa situação aí meio chata. E o Eisner acabou que ele pediu para os Imagineers tirarem o conceito da Dragon Tower dos projetos do Beastly Kingdom, mas o Beastly Kingdom sem a Dragon Tower acaba que ficaria meio sem sentido, né? Então acabou que o projeto foi morrendo por esse motivo. O Camp Minimic, que é a área que foi construída ali onde seria o Beastly Kingdom, ele acabou ficando lá por 13 anos. Só em 2011 a Disney anunciou planos para construir uma nova área no Animal Kingdom. Não sei se vocês já entenderam qual que é essa nova área, mas essa aqui, Em 2011 a Disney anunciou os planos para construir a área de Pandora lá no Animal Kingdom. A construção começou em 2014 e em 2017 essa área foi aberta, e aí finalmente agora a gente tem as criaturas que nunca existiram. Não sei se dá para considerar o Na'vi as criaturas místicas ou mitológicas, enfim. Tem também, vale lembrar, que em 2006 foi inaugurada a montanha-russa Expedition Everest. E aí lá dentro tem o Yeti gigante, e o Yeti, sim, é uma criatura mitológica, então tá aí uma referência ao Beastly Kingdom. O Camp Minimic, então, foi removido, né? Que era uma área que realmente era para ser temporária. Eu lembro eu fui muito tempo lá no Camp Minimic, na época que eu trabalhava na Disney, eu gostava muito do Animal Kingdom, então eu ia muito lá. E eu lembro de achar meio que desperdício, uma área tão grande com tão pouca coisa. Tinha ali o show do Rei Leão, tinha o show da Pocahontas, tinha os personagens, mas eu achava que aquela área era muito grande para ter só aquilo. E eu não conhecia essa história ainda, né? Depois que eu conheci foi que eu entendi por que o Camp Minimic realmente era uma área grande que estava ali como meio que um tapa-buraco, assim, até o Beastly Kingdom ser construído. Acabou ficando 13 anos lá. Quando saiu o show do Rei Leão foi salvo, então pelo menos de toda essa história a gente saiu o show do Rei Leão que a gente tem hoje, foi salvo, tá lá do lado do Kilimanjaro Safari hoje, na região da África. Ainda hoje dá para ver algumas referências do Beastly Kingdom nos parques, então eu quero mostrar para vocês algumas referências para quando vocês forem no Animal Kingdom, da próxima vez, vocês vão procurar essas referências, vão entender por que elas estão lá, né? Primeiro começa com o logo do Animal Kingdom, Olha só, aqui a gente tem os animais, né? O elefante, o leão, animais que existem, dinossauro, animal extinto, e no meio do logo, dos 5 animais, o principal aqui que tá no meio é um dragão, ou seja, essa seria a área principal do Animal Kingdom. Eu fico com uma dor no coração quando eu vejo esse projeto, porque esse é tão sensacional, mas tão sensacional. Outra referência que tem no estacionamento. O estacionamento de todos os parques é dividido por áreas, né? Por setores. Eu não sei se vocês já repararam, né? Lá no Magic Kingdom tem a parte dos heróis e dos vilões. Então você pode estacionar, sei lá, na Rapunzel, na Mulan, ou então no Mickey, no Buzz. E aí no Animal Kingdom é dividido por animais. Então tem o Butterfly, que é a borboleta, tem Peacock, que é pavão, tem o dinossauro, tem a girafa e tem o unicórnio. Então tem aí
essa referência ao Beastly Kingdom. A Disney acabou deixando aqui o unicórnio, que eu acho que é uma referência legal. Agora, aqui nos bancos, né, nos bancos que ficam pelo parque, também tem essa mesma imagem que tem no logo, que tem aqui o dragão. Mas o mais legal é na entrada do parque. Quando você entra no parque, aliás, antes de entrar no parque, tem os tickets, os quiosques ali de venda de ingresso, e ó, um deles tem essa cabeça de dragão aqui. Esse não é o que fica no meio. O que fica no meio tem uma cabeça de elefante. Esse fica mais para a esquerda. Então, quando vocês forem, a próxima vez que vocês forem no Animal Kingdom, vocês deem uma olhada lá, tira foto, me marca lá no Instagram, que eu quero ver, vocês vão entender por que essa cabeça de dragão tá aqui. São os detalhezinhos mínimos que a gente nem repara, né? Mas aí quando a gente sabe a história por trás, acaba fazendo sentido e fica muito mais legal. Imagina quando você chegar lá, você vai, né, com a sua família, você aponta, olha lá aquela cabeça de dragão, você sabe por que ela tá aqui? E aí você começa a contar a história toda e aí você vai ser aclamado ali pela sua família. Fala, nossa, como que você sabia dessa história e tudo mais. Enfim, essa é a história do Beastly Kingdom. Agora eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Com certeza seria sensacional. Vocês acham que seria melhor o Beastly Kingdom ou Pandora? Enfim, hoje a gente tem Pandora, tem o Flight of Passage, que é uma das melhores atrações da Disney. E aí, o que vocês acham sobre Pandora? Será que valeria a pena a gente abrir mão de Pandora por um Beastly Kingdom? Será que a gente teria esperança que a Disney poderia fazer isso de novo? Eu acho que a Disney não vai fazer, mas assim, poxa, agora lá no Island, na Universal, é tudo Harry Potter, já mudou o tema total. Aliás, a Dueling Dragons, ela mudou de tema quando reformaram lá para a área do Harry Potter, ao invés de duelo de dragões, era o duelo de outra coisa, e agora nem tem mais essa montanha-russa, é uma montanha-russa completamente diferente do Harry Potter, lá do Hagrid. Aqui era Flying Unicorn, virou Flight of the Hippogriff, então é tudo Harry Potter. Então, Disney, pode fazer o Beastly Kingdom, ninguém vai achar que vocês copiaram nada, a gente sabe que vocês tinham essa ideia, que tinham esses projetos antes. Enfim, eu queria muito, muito ver o Beastly Kingdom. Eu acho muito difícil acontecer. Muito, muito difícil. Mas deixa eu ver qual que é a opinião de vocês hoje. Seria um sonho o Beastly Kingdom acontecer, porque realmente é maravilhoso.